Bom dia, bom dia. E aí, olha só. Estava lá no YouTube, no vizinho. Tava lá no vizinho. Comecei a live lá, só que deu problema no meu microfone. E aí eu não consegui fazer lá, não tava saindo som. Então eu vou fazer aqui mesmo a live. Porque eu queria fazer lá para ficar já gravada, mas não deu. Também eu queria mostrar, né, na tela a logo para conversar, explicar as coisas como que foi feito e tudo mais, mas não deu certo. Então, vim para cá. Então, bom dia para você que tá entrando aí, esse horário, cedinho, né? Eu vou fazer essas lives cedo porque para mim é mais fácil. Então, agora, quem gosta de assistir minhas lives, fica aí ligada, porque nós vamos ter as lives agora de manhã mesmo, todas as lives. E eu fiquei de fazer essa live hoje aqui para mostrar, para falar, né, do resultado da votação. E, nossa, eu tô muito feliz, porque muitas pessoas votaram. E assim, contrariando as minhas expectativas, todo mundo votou na primeira logo, né? Na Publiarte com o amarelinho no final. Ali, com aquele amarelinho, né? No fundo. Bom dia, mais pensamentos positivos. Tudo bem? Então, olha só. Me diz se você tá me ouvindo bem, por favor. Se tá tudo certo aí. Então, assim, todo mundo votou na Publiarte, na primeira opção. Então, essa que venceu. Mas eu sendo bem sincera, não é a minha favorita. A minha favorita é a segunda. Mas eu vou explicar um pouquinho, né? Bom dia, Bray, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho, assim, o conceito, né? Mas antes, meu nome é Fabiana Bonora, se você está vendo essa live aqui, está entrando aqui pela primeira vez, está assistindo gravada, né? Nunca viu, não me conhece ainda, né? Não conhece meu projeto. Eu trabalho com marketing de afiliados e também uma série de outras coisinhas. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dessa coisa da identidade visual, né? E do nome, da importância do seu projeto ter um nome e uma identidade visual. E também vou falar um pouquinho da logo da Publiarte. Grata, Bray. Então, assim, olha só. Primeiro eu vou falar aqui do nome, né? No post eu já coloquei alguns detalhes. Eu tô olhando aqui que eu tô olhando na minha cola, tá, gente? Então, ó, primeira coisa, o nome, né? Então, eu fiquei pensando muito tempo, né? Eu tive essa ideia de fazer esse produto para ensinar as pessoas como que foi que eu fiz o lançamento do meu livro. Então, eu fiquei pensando um nome, né? Então, eu pensei assim... eu pensei algumas opções, mas ainda não tava... Não senti, assim, porque eu sou muito de sentimento. Então, eu não senti que era o nome do projeto, sabe? Já faz, assim, uns 2, 3 meses que eu tô pensando nisso. E eu fui pensando, né? Publicar-te, eu tinha... publicar-me... meu livro publicado. Bom dia, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda. Meu livro publicado, sei lá, eu pensei um monte de coisas. Mas não tinha, nenhum deles dava assim sabe? Nenhum deles representava a ideia do projeto, né? E aí, até que eu tava limpando a casa semana passada, isso foi semana passada. Eu tava ali, chegando perto, assim, das minhas timelines, né? Porque eu tinha já prazo, já tinha data, já tava com tudo ali pré-definido, né, do projeto, e não tinha nome. Mas eu pensava, não, vai surgir um nome, vai ter um nome. E até que eu tava ali limpando a casa e ouvindo uma aula de tarô. Pra quem não sabe, eu gosto também de estudar tarô. Mais uma coisa pro currículo. E eu tava ouvindo uma aula de tarô.
E aí, naquela aula, estava muito interessante o conteúdo da carta que ele estava falando. Eu não lembro qual é, eu não lembro qual que era o conteúdo. Eu só lembro que eu pensando sobre aquilo que o professor estava falando, né, enquanto eu estava limpando a casa e ouvindo a aula. Me veio isso, né? Arte. O trabalho é uma arte, né? O livro é uma arte. Seja ele só texto, porque é a arte literária, a arte das palavras. Seja ele com ilustração, aí são duas artes juntas. Publiarte ficou ótimo, também sou assim, de sentir. Então, faz toda a diferença, né? Porque aquilo traz um entusiasmo diferente para o projeto, até para falar dele depois, para fazer toda a parte de divulgação mesmo, o marketing, a comunicação. Tem um nome, né? Tem uma cara. Então aí veio essa inspiração. Publiarte, né? Então, não é Publiarte, é Publiarte. Será que eu escrevi errado aqui? Vamos ver. Quase fiquei com medo. Não, tá certo. É Publiarte. Eu pensei também em Publiarte, mas eu quis trazer o arte porque a gente é Publicarte, na verdade, não é Publiarte, é Publicarte. Eu quis trazer o publicar, né? Porque se trata de um projeto de autopublicação, né, de publicação independente e arte. Então, como se fosse assim, publicar a sua arte, né? Como publicar a sua arte, tá? Então, resumidamente, é isso que significa essa palavra, publicar-te, né? Publicar a sua arte. E aí eu coloquei ali, tire seu sonho da gaveta, né? Que nesse caso desse produto, ele é a minha big idea, né? Não sei se você que está assistindo essa live conhece esse termo, big idea, se você já ouviu falar, mas é assim, quando você lança um produto, quando você pensa no produto, qualquer produto, não é só produto digital, tá? Mas pro produto digital é super, super importante. A big idea é assim, aquilo que você vai, a mensagem mais simples possível para você, para a pessoa entender a sua mensagem, né? O seu propósito. E por que eu coloquei tire seu sonho da gaveta? Porque foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fiquei 4 anos com o trabalho na gaveta, né? Eu e a Luciana Zócoli, que fez trabalho comigo, que é esse daqui, né? A dança do ar. Então, o que aconteceu? A gente tirou o nosso sonho da gaveta e transformou ele em uma coisa real, né? Uma coisa palpável, uma coisa que chega na mão das pessoas, as pessoas pegam, sentem, leem, olham, né? Tem todas essa interação com o trabalho, recebem a nossa mensagem. Nós recebemos também essa energia, recebemos, né, todo esse movimento, os feedbacks e tudo mais. Então, publicar-te, tire o seu sonho da gaveta, né? E assim nasceu a logo. E qual que é a importância disso? Assim, no meu modo de ver, tá? Quando eu tô fazendo um projeto, por exemplo, né, a dança do ar. A dança do ar era o livro, né? É o livro. Então a gente tinha o livro, tá, bonito, já estava ilustrado. Só que, por exemplo, a gente fez uma publicação independente. Então a gente precisava de um nome para esse projeto, né? Porque, vamos lançar a dança do ar e pronto, né? Acabou, parece que é uma coisa só, mas não é, isso daqui é parte de um trabalho maior. Porque esse ano, por exemplo, a gente vai lançar o segundo livro, né? A gente vai lançar o livro da água. E aí, a gente pensou, não, tem que ter um nome do projeto, porque se a gente for fazer outras coisas, ou a gente pensou assim, não, as ilustrações são tão lindas, vai que a gente resolve fazer caneca, resolve fazer camiseta, resolve fazer, né, outros produtos. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, esqueci de falar, faz aí, tá? Pode fazer, pode falar, pode perguntar. Então, a gente pensou isso, né? Se a gente quiser lançar, os quadrinhos e colocar lá para vender como produto, ou caneca, camiseta, não sei, alguma coisa, né? Ou então, quando vierem os próximos livros, né? A gente não é a dança do ar. A gente não vai lançar os livros pela dança do ar, a gente vai lançar os livros por um projeto, né? E aí a gente fez essa logo que veio aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ficou meio embaçado, né? Vamos ver. Não vai dar foco. Mas depois, quem quiser pode entrar lá no A Natureza em Poesia, que tem lá a logo. Essa logo aqui, que é o projeto em si, né? O nome do site é esse. E então ficou
Natureza em Poesia, Livros e Arte, né? E aí foi feita uma logo, um nome do projeto. Então, por que isso é importante, assim? Porque ela fica visível para as pessoas, palpável. As pessoas identificam, por isso que é uma identidade visual, né? O nome e a marca em si, daí o desenho, né? A logo. Então, aí eu pensei nesse nome, tá? Do Publiarte, Tire Seu Sonho da Gaveta, para trazer essa big idea, essa proposta, porque eu sei que como eu tinha, né, um sonho na gaveta por alguns anos, eu sei que tem muita gente que tem sonhos na gaveta por muitos anos, muitos anos. E isso não é porque, assim, hoje, e nem agora, e nem uma coisa isolada, mas esse livro aqui fala disso. Foi daqui que eu pensei isso. Tem uma passagem aqui que ela fala assim, a autora, né? A Clarice Stess. Ela diz assim que ela cansou de receber mulheres talentosíssimas no escritório dela, com seus manuscritos, poesias maravilhosas, rasgando as folhas e dizendo que era lixo, né? Assim, sem dar valor para o seu próprio projeto, sem dar valor para si, se autodesvalorizando, porque não se sentiam merecedoras ou não se sentiam capazes de realizar os seus projetos de alma, os seus projetos de vida. Porque um projeto artístico, né, seja um livro, seja uma ilustração, um quadro, seja, a Bray trabalha com moda, né, seja um estilo, seja uma confeitaria que a pessoa vai lá e faz aquela confeitaria bem feita, seja um marceneiro que vai lá e faz aquele móvel perfeito, impecável, né? É uma arte, não necessariamente arte no sentido artístico de tipo assim, peças artísticas, né? Mas no sentido de trabalhar com arte, né? De colocar aquele trabalho, que é o seu trabalho de alma, como algo primoroso, como, né, colocar ali todo o seu capricho, colocar o seu sentimento, colocar todo o seu conhecimento em alguma coisa, em construir, né, em criar alguma coisa. Pode ser um alimento, um prato de um alimento, e pode ser um quadro aí, um Van Gogh, entende? Então, ela fala isso, tem uma passagem que ela fala isso nesse livro, né? E ela fala, né, isso também, que ela via as mulheres chegarem no escritório dela batendo os quadros no batente da porta. Passava assim, arrancava a lasca dos quadros no batente da porta. Ou seja, aquilo ali era tipo, é só um quadro. Mas não é só um quadro, né? Muitas vezes é a arte da pessoa, é a alma da pessoa impressa, né? Em tinta e tela, ou em papel, no caso aqui. E no formato de livro, né? E isso é muito poderoso. Então, essa marca, ela vai fazer com que a logo, ela seja a forma com que as pessoas vão identificar o seu projeto, tá? E aí, assim, como que eu pensei em Publiarte, né? Eu utilizei essa fonte, nossa, que dó, é verdade, é uma dó mesmo. E quando eu vi isso, Roberta, quando eu li essa parte, na hora eu pensei no livro, eu falei, cara, eu tô com um livro. Oi, Marisley, seja bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Eu pensei assim, eu tô com um livro na minha gaveta faz 3 anos, né? E eu pensava, e já tinha o livro, já tinha música, já tinha as ilustrações, e a gente não sabe, tinha alguma coisa que, tipo, a gente não ia, né? E é isso, e aí ela fala, né, também assim, de tipo, aquela sua mensagem que tá na gaveta pode salvar a vida de uma pessoa, né? Então, olha só, eu também conheço pessoas bem talentosas, e às vezes as pessoas se escondem, né? Escondem seus talentos. Às vezes é por muita crença, eu não sei, assim, explicar bem, sabe, o que acontece. Mas principalmente com as mulheres, né? Um senso de desvalorização de si mesma, meio coletivo, né? Que graças a Deus está mudando, porque temos muitas mulheres que estão colocando seus negócios no mercado, seu talento no mercado, né? Se colocando, aparecendo, botando a cara a tapa. E a maioria
quando a gente vê que a pessoa tá ali colocando o seu trabalho à disposição, a gente vê o resultado, né? A gente vê as pessoas, o feedback das pessoas, o encantamento das pessoas, a aceitação das pessoas, que é o contrário do que às vezes a pessoa fica imaginando, ninguém vai gostar, entende? Era isso. Eu pensava assim, às vezes, da Dança do Ar, né? Porque ele é um poema, ele é curtinho, não tem muitas palavras, é simples, né? É pro público infantil. E às vezes, olha que pensamento limitante. Eu olhava assim e falava, mas é tão simplesinho, né? Só um versinho, tão simplesinho, né? E apesar de sempre achar lindo, sempre achar maravilhoso, sempre me encantar. E quando eu fiz as ilustrações, eu ficava me encantando aqui, muito tempo degustando ele. Só eu e a Luciana, né? E a gente estava privando o público de degustar ele. Entende? E quando a gente lançou, a gente recebeu cada feedback, assim, que era tipo, não dava pra imaginar. Não dava, a gente não esperava mesmo, de verdade. E quando a gente lançou também, a gente nem imaginava que ia vender tudo que vendeu, né? Que ia dar o resultado que deu, até financeiro. A gente pensou assim, não, a gente tem que então colocar o nosso livro no mundo. Vamos colocar o nosso livro no mundo, vamos fazer ele acontecer, mesmo que a gente imprima só 100 cópias pra gente ter pra nós e nossos amigos. Foi isso que a gente pensou. A gente fez uma meta um pouco maior, mas o que a gente pensou, o nosso objetivo, assim, o mínimo viável era isso, entendeu? Mesmo que a gente tivesse colocado no nosso bolso e tal. Então foi muito surpreendente, né? Então realmente confirmando o que ela diz aqui no livro do Mulheres que Correm com os Lobos e o que a gente despertou em nós. Essa vontade, né? Essa capacidade de realmente realizar um trabalho legal. Aí, voltando ao logo aqui, gente, eu viajo um pouco, tá? Se deixar, eu falo o dia inteiro aqui pra você. Não sei se vai ter alguém o dia inteiro pra me ouvir, mas falar o dia inteiro eu falo. Então, voltando ao logo, né? Então, super importante para ser identificado o projeto, para as pessoas reconhecerem depois nas postagens, né? No conteúdo, para fazer artes, para fazer as artes ali do canal, se você for fazer vídeo lá, né, do vizinho, para fazer artes aqui no Insta, para fazer também depois lá no próprio produto, no caso aqui, que é o produto digital, vai precisar dessa identificação para identificar o produto, para colocar lá na plataforma, né, na Hotmart, que é onde eu vou hospedar, para as aulas também, ter ali aquela marca, né, é uma coisa que vai acompanhar o produto para sempre, tá? Aí, como que eu fiz? Então, eu peguei essas letras, né? Publicart, essa letra como aquela de máquina de escrever, né? A typewriter, que a gente chama, né? Typewriter. Eu não sei em português como é que fala. Eu acho que é letra de máquina, né? Letra de máquina. Letra de máquina de escrever. Então, eu peguei esse estilo, porque as primeiras publicações ali, né, eram manuscritas, né? E aí depois, né, Gutenberg foi lá, fez a máquina, fez o tipo, não sei se vocês conhecem a história da tipografia, mas teve um cara lá, chamado Gutenberg, que foi lá e inventou uma máquina que fazia tipos. Tipos são letras. Então ele imprimia, né, tipos. Tipo significa, eu não lembro agora do grego, mas é a letra, tá? É a marca, a impressão, tá? É o tipo. Como se fosse, assim, a representação em desenho, tá? Então, é o tipo. Então, eu peguei essa... Daí, o Gutenberg fez essa máquina e ela imprimia esses tipos, que ele tinha os estilos daí de tipos, né? Tinha uns que eram capitulares, tem o caixa alta, que é o minúsculo, chamado hoje em dia, e a caixa baixa, que é o minúsculo, caixa alta, que é o maiúsculo. E o estilo era esse simplesinho assim, né? Nesse caso, a máquina de escrever, ela tinha uma pequena ornamentação, que é o estilo da época, né? Que são essas bolinhas pequenininhas ali, tá? Que a gente chama de serifa. Por isso que existem fontes sans serif, você já deve ter visto, né? Que são sem serifa e tem as serifadas. Então, quando é sans serif é tipo Arial.
Essa daqui é com serifa, que tem esses acabamentos, sabe? Essa mulher é uma enciclopédia. Não, minha filha, não sou não. Ixi, tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa. Mas o que eu sei dá pra falar. Então, tem as serifas, né? E ela tem essa característica de ter esses borradinhos, porque a máquina de escrever, quem é mais da minha idade, um pouquinho mais velho que eu, lembra, né? Eu fiz curso de datilografia, eu não sei se vocês fizeram, né? Talvez não, porque vocês são jovens. Mas a máquina, ela batia numa fita de tinta. Né? Então, assim, o tipo ele vinha assim, fazia assim, pá! Né? Daí a fita de tinta ficava assim. Vocês já devem ter visto, né, a máquina de escrever. Ficava uma fita de tinta assim, a máquina vinha, e o papel ficava tipo aqui onde tá minha mão. Vou fazer ao contrário. O papel tava aqui, o tipo vinha assim, pá, e batia. Aí, quando ele batia, onde tava o tipo, a letra, batia na tinta, naquela fita de tinta, e aí fazia a gravação no papel. E aí, quando fazia isso, como é uma tinta, assim, ela era meio, se você passasse a mão, era meio molhadinho, assim, na fita, né? Você tinha uma máquina, então, meio molhadinho. Aí, ela dava uma borradinha, sabe? Ficava essa irregularidade. Então, por isso que é essa fonte. E eu escolhi porque ela é característica. Ela identifica, né? Ela tem essa relação com a escrita mesmo, com a arte de escrever. Porque, antigamente, os escritores escreviam na máquina de escrever. Eles não tinham computador igual a gente tem hoje, né? Então, escrevia à mão, os manuscritos. Depois, né? Eles escreviam na máquina de escrever. Livros e livros, né? Foram escritos na máquina de escrever. Depois que ia para uma gráfica, daí ia ser feito trabalho lá na imprensa tipográfica. Acho incrível. Eu também. Adoro essas coisas. Então, eu escolhi essa fonte porque ela realmente representa essa coisa do princípio, né? Da escrita, assim, em grande escala, né? Das grandes publicações. Porque, assim, pense, você escrevendo à mão, né? Demora um tempo. Na máquina de escrever era uma evolução, né? Para o escritor. Ele escrevia muito mais rápido, ele conseguia colocar o pensamento muito mais rápido, né? Depois virou isso. Né? Depois virou isso, e aí ficou ainda muito mais rápido, né? E hoje em dia já tem muito disso, né? Que aí você já pode pegar ali, abrir o Google Docs e falando o negócio e vai digitando sozinho. As letras vão aparecendo sozinha lá, que é uma coisa mágica. Né? Então, mas assim, essa fonte, o estilo, eu escolhi por causa disso. Né? Esse foi o critério. E aí eu pensei assim, eu quero colocar alguma coisa que represente também a ilustração. Porque os meus trabalhos são ilustrados. E mesmo que o seu livro não seja ilustrado, que ele seja só um livro de texto, né? De qualquer forma, ele tem isso. Tá? E o que é isso? Isso é uma arte também, é uma ilustração, né? Isso é uma ilustração. Isso é uma ilustração. Tá vendo? Então, mesmo que ele não tenha ilustrações dentro do livro, né? Imagens ilustradas, ele tem isso. Mas tem muitos livros que tem... Deixa eu ver aqui, pegar esse aqui, por exemplo. Ele é um livro de texto, mas ele tem ilustrações, assim. Não é um livro ilustrado igual esse aqui, né? Igual esse, da Dança do Ar. Mas ele tem, quer ver? Ele tem umas ilustrações bem bonitas, são poucas. Mas ele tem, por exemplo, ó, isso daqui, né? Ó, bom dia, Fábio, seja bem-vinda. Ó, aqui, tipo, isso aqui, ó, é um tipo de ornamentação também, gráfica, né? Que pode ser considerada uma ilustração, né? Ele tem aqui, ó, por dentro ele tem os versos o início de capítulo, assim, que é uma ilustração. Aqui no caso tem umas folhagens. Então, ó, isso daqui também, ó, pode ser considerado ilustração. Olha que bonitinho. Só um tchubiduba ali, né? Uma ondinha. Que são coisas que ele facilita a leitura, né? A dinâmica da leitura. Deu vontade de escrever um só de ouvir você falar. Que bom, vamos lá. É só começar. Tira o sonho da gaveta. Que legal. Às vezes a gaveta tá no coração, viu? A gaveta, ela é uma alegoria, ela é uma... Eu não lembro agora qual que é o nome da figura de linguagem.
Mas ela é pra gente... Porque às vezes a gaveta não é uma gaveta física, né? É uma gaveta mental, é uma gaveta no coração. A pessoa sente uma coisa e não faz. Ou ela fica pensando coisas que ela, de incapacidade, não faz. Mas às vezes ela tá lá, as ideias tá lá, a vontade tá lá. Só que fica lá, né? A pessoa fica viajando na maionese e não faz nada. Igual eu fiquei 4 anos, entendeu? E aí, então eu quis colocar isso, uma coisa que representasse isso, sabe? Essa arte, essa coisa assim, vamos jogar ali uma ilustração, vamos, né, fazer esse casamento. Porque a comunicação dentro de um livro, né, a forma de como a mensagem é passada, tudo isso está integrado. O texto, o livro, a forma, a fonte, o tamanho, né, o tamanho do livro, tudo isso. E aí eu quis representar tudo isso na marca, tá? Então eu fiz essa primeira opção, que foi essa que tem a tinta ali atrás, né, aquela tinta, essa fonte. A segunda opção eu usei a mesma fonte, porque a fonte já estava definida para mim. Só que aí, ao invés disso, eu dei umas borradinhas maiores e eu fiz um efeito aqui, que foi assim, eu coloquei... quem tem máquina de escrever sabe que às vezes você ia digitar o P, digitava o O. Aí você, na hora que tava digitando, fazia... dava aquele sustinho. Aí ficava aquela marquinha, aí você dava uma voltadinha e voltava lá e digitava de novo a letra certa. Então, às vezes, o texto ficava com esses pequenos falhadinhos por trás. Aí ali eu coloquei no P, que no caso é o O que fica do lado, e coloquei o S no A, porque o S e o A era uma letra que sempre eu digitava errado quando eu usava a máquina de escrever. Muitas vezes o texto ficava né, com S no lugar do A. Então eu fiz também essa coisa assim, e daí aquelas borradinhas para ficar assim, tipo, tá meio borradinho ali e tal, essa coisa mais antiga mesmo, né? Essa coisa do princípio ali das grandes publicações. Então, essa que foi as propostas, né? Explicando aqui os 2 modelos de logo. Mas assim, nas votações, foi unânime, né? E eu gostei mais da segunda opção, porque a segunda opção, da minha percepção, ela é mais conceitual, né? Eu sou designer de formação, trabalhei muitos anos como designer, então, assim, mais de 20, né? Então, pra mim, essa me agrada mais, entende? Porque eu vejo todo o conceito, né? da marca. Mas, as pessoas, no geral, o público gostou mais da primeira opção. Eu também gosto da primeira opção, porque ela também tem um conceito, né? E gosto das duas, na verdade, né? Fiz as duas. Mas, assim, a primeira ganhou unânime. Ninguém votou na segunda opção. Todo mundo votou na primeira opção. Então, estou sendo impelida a acatar, né? Porque o público tem razão. Nem sempre, mas dessa vez eu vou acatar. Porque é o seguinte, a proposta é que as pessoas identifiquem, né? E o que as pessoas falaram aqui, algumas pessoas, é que ela tá mais legível, tá mais visível, o amarelo dá um contraste. E realmente, né? As pessoas... vocês observaram aí, né, as características que eu coloquei ali e que agradou mais. Então, essa vai ficar a logo do PubliArt. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu olhar minha cola aqui, gente. Peraí. Então, eu acho que eu falei tudo. Alguém tem alguma dúvida a respeito de identidade visual? Acho que foi por causa da cor de destaque. Eu acho que sim. Mas teve uma amiga minha que ela falou assim, a outra nem dá pra ler direito, a gente não consegue identificar muito bem, tá muito borrada, né? Então talvez se eu tivesse feito um pouquinho mais suave os borradinhos, talvez tivesse tido algum voto, né? Mas assim, não teve nenhum voto, né? A segunda opção. Nenhum voto. Entendeu? Aí, né, não dá. Não vou contrariar o público que votou, foi lá, todo querido, todo mundo, assim, foi muito legal. Muito legal. Muitas pessoas votaram, eu fiquei muito feliz com a votação. Então, e aí, assim, pra quem tá perdidão aí assistindo a live, né, ou assistindo a gravação, o que é essa logo,
né? O que que é essa logo? Essa logo, ela faz parte de um projeto, de um produto que eu vou lançar no final do mês, que tem esse nome, né? Publicart. Eu tô falando Publiart às vezes, né? Mas é Publicart, que se chama Publicart. E que eu vou ensinar como que eu fiz o lançamento do meu livro físico no meio digital. Então, eu fiz um lançamento digital no meio físico. Então, eu vou fazer esse lançamento aí. Ele já tá pronto, o produto. Já defini o evento de lançamento, que vai ter antes, né, um evento de lançamento. E aí, todo o processo do lançamento desse produto Publicart, eu vou começar hoje a passar conteúdos lá no meu grupo, tá? E ele está no link da biografia, quem quiser acompanhar, tá? Então, lá no grupo eu vou passar alguns conteúdos, vou passar os avisos, vou passar agenda de lives e tudo mais. E também no Close Friends eu vou mostrar os bastidores de como tá sendo o lançamento desse produto, tá? Então, se você quiser acompanhar, quiser saber, você entra lá no grupo, tá bom? Ou me chama aqui se tiver alguma dúvida também, se vai poder te colaborar aí com o seu projeto. E assim, pra quem né? Eu falei na live passada, mas eu vou falar novamente. Pra quem é? Pra você que quer aprender sobre lançamentos de produtos digitais, tá? Porque agora, nesse momento, eu tô falando de lançamento, tá? Eu não tô falando de lançamento de livro. Agora eu tô falando de lançamento de produto digital, que é o lançamento do Publicart. E depois, pra quem entrar no Publicart, né, quiser saber mais, se aprofundar, receber assim, o completo, o método de tudo, como que você vai fazer, aí vai ser dentro do Publicart, tá bom? Então, é isso. E tá muito legal, eu vou passar realmente os bastidores, é uma oportunidade, assim, ó, ninguém faz isso não, de ficar mostrando como é que é o lançamento por dentro, não. Normalmente, o que o pessoal faz é um bônus, né? Ai, meu lançamento foi assim e tal, coloca bônus. Mas eu vou fazer agora no grupo, vou mostrar o passo a passo de como que foi o lançamento, como que tá sendo o lançamento do Publicart. Então, hoje eu já começo a passar os conteúdos lá. E também no Close Friends, tá bom? Então, esse fica o meu convite. Se alguém tiver aí alguma dúvida ainda a respeito da logo, de identidade visual, tá? Pode mandar. Eu vou esperar uns minutinhos aqui, aí eu vou encerrar a live. Eu gosto de fazer lives não muito longas. Fica mais fácil. Oi, Lu! Bom dia, já estamos encerrando. Mas aí eu vou deixar gravado aqui e vou pôr lá no canal também, lá no vizinho. Então, aí eu comecei a fazer a live lá no vizinho, só que aí deu algum problema aqui no meu microfone, eu não consegui conectar o microfone. Aí eu fiquei muito cabisbaixa. Mas aí vim aqui mesmo, ainda bem que acabou. Ah, você tava em live. Ah, eu vi mesmo, mais cedo que tava em live. Tudo bem, é isso, né? Depois você vê, tá bom? Eu vou subir lá no vizinho. E aí eu não consigo, eu quero ainda ter esses recursos. Eu vou ter que comprar uma webcam, porque eu tenho que fazer eles aqui. Acho legal fazer, tipo, aqui e fazer lá no perfil, né? Só que eu não consigo, porque eu só tenho um celular e eu uso ele como webcam lá no vizinho. E aí eu não consigo fazer nos dois ao mesmo tempo. Mas tá bom, né? A gente faz o que pode. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou dar tchau. Então, lembrando, tá? Quem quiser saber mais, tudo, vai lá pro grupo, que eu vou começar hoje a passar os conteúdos, tá? E também o Close Friends. Aí eu já vou mudar logo lá, tudo direitinho pra identificar, que tá uma foto minha lá, por enquanto. Tá bom? É isso, gente. A gente se vê mais tarde por aqui. Gratidão quem esteve por aqui e participou, pelas perguntas, pela interação. E até a próxima. Eu vi que você entrou lá. Legal, você vai gostar. Tá? Beijocas. Até a próxima. Tchau, tchau.